tal se a gente falasse sobre a dieta ideal para a gente reverter o nosso diabetes? Eu sei que muitos de vocês estão ávidos por essa resposta, afinal de contas, né? Vamos explorar esse assunto aqui no vídeo de hoje? Chega mais, vamos começar a nossa reflexão aqui logo após da vinheta. Saudações metabólicas! Você está no canal da Escola do Diabetes. Hoje nós vamos falar sobre a dieta ideal para buscar a reversão do diabetes tipo 2. Você ainda não sabe do que se trata a reversão do diabetes tipo 2? A gente está aqui na internet falando disso há quase 10 anos. Esse é um capítulo super importante da endocrinologia, da diabetologia mundial. Realmente, agora que a coisa está engrenando e se tornando um pouco mais popular, mas esse é um assunto seríssimo discutido na medicina há bastante tempo. Neste canal é o nosso enfoque principal. Claro que eu acabo falando sobre diabetes no geral, mas sempre com a ideia de que esse conhecimento vai ser aplicado no futuro na hora de pensar em alcançar resultados melhores com menos medicamento, que é a definição da reversão do diabetes tipo 2. Enquanto você estiver a caminho, o nome é reversão. Depois que você chega lá com exames normais, sem remédio algum, a gente considera que você está em remissão. Não conseguimos ver sinais da doença no seu corpo mais, apesar de estar sem remédio. Sabia que isso existe? Existe, é uma realidade, provavelmente está aí ao seu alcance. E a boa notícia, ao meu ver, é que você não precisa comprar chazinho mágico, não precisa de mais um suplemento, você não precisa de nenhuma fórmula mágica, mas realmente você vai ter que aprender sobre a doença. Tem que entender por que alguém fica diabético. Meu nome é Guilherme Marquezini, eu sou endocrinologista, formado aí há quase 25 anos praticamente dedicados ao diabetes tipo 2. Eu mesmo já fui pré-diabético lá no começo, tenho centenas, se não milhares de pacientes e alunos que já conseguiram a sua reversão também. Na minha opinião, a gente está prontinho para mirar em 1 milhão de reversões aqui no Brasil. Imagina o poder da internet nesse sentido, divulgando informações Brasil e mundo afora. Essa maquininha aí na sua mão, que geralmente é um celular, né, é muito poderosa. Conta aqui para mim nos comentários de onde você é, só para a gente ter uma ideia de onde essa informação pode chegar. Me fala aí o nome da sua cidade e se temos muitos diabéticos por aí, porque ó, geralmente tem diabético para todo lado. Só para entrar nesse desafio, vamos começar a reverter o seu diabetes e depois você vai ensinar outras pessoas aí que você conhece a seguir o mesmo caminho, beleza? Rapidinho esse milhão vem e a gente já pode dobrar a meta. Mas afinal de contas, se você está aqui nesse vídeo é porque você já entendeu que dieta é um assunto importante nesse departamento, e é mesmo, só que você também já deve ter percebido que muito se fala sobre dieta. Se fala tanto, aliás, que inclusive o público fica perdidinho. Você tem a galera que fala pro diabético comer de 3 em 3 horas, mingau de aveia, frutas a toda hora, etc e tal. Tem a galera que gosta de comer plantinhas e acha que a gordura animal é muito perigosa. Tem o pessoal carnívoro que fala para você fazer uma dieta de zero carboidrato. Afinal de contas, quem é que tá certo nessa bagunça? E aí que tá, posta essa situação, vou aproveitar para ter umas lições aqui, ó. Vocês achavam que ia falar de receitinhas, né? Mas eu vou falar de diabetes, você precisa aprender esse negócio aqui, ó. Não existe uma única dieta ideal por um simples motivo. Não existe uma doença só também. Pensa só, o que é conhecido como diabetes tipo 2? Qualquer doença, qualquer situação que tenha glicose alta e que não seja por falta de insulina, que é o diabético tipo 1, acaba entrando num belo de um saco de gatos, como eu sempre costumo dizer, chamado diabetes tipo 2. Pessoas que têm glicose alta, mas que conseguem controlar com comprimidos. Só para fazer essa diferenciação do tipo 1 que não controla com comprimidos. O tipo 1 é aquela pessoa que perde a capacidade de secretar insulina e vai precisar aplicar insulina desde o primeiro dia, praticamente. E aí dele se não fizer isso, porque ele passa muito mal, vai para o hospital. É muito grave. Todo mundo que está se arrastando aí com o seu diabetes, glicose alta, mas tomando comprimido, seja eles quais forem, tem 99% de chance de você se enquadrar nessa grande categoria dos diabéticos tipo 2. Mas ainda dentro dessa categoria, que é enorme, você pode imaginar vários subtipos. Olhando para as pessoas, você vê que elas são muito diferentes. Então, por exemplo, dentro aí da sua própria família, vamos supor que você que está me assistindo tem ao redor de 30 até 50 anos de idade, que é o adulto jovem, antes da meia-idade, concorda? Não vamos ser muito precisos aqui, não adianta ficar discutindo esses numerinhos. Preste atenção no meu argumento. Então, adulto jovem, dos 30 aos 50, você consegue imaginar as características dessa pessoa na sua maior parte, é claro, sempre vai ter exceções, né? Mas no geral. Agora compara com aquele outro diabético lá da geração de trás, da geração dos seus pais, da geração até, quem sabe, dos seus avós, aquela tia mais idosa, um diabético para lá dos 70, dos 80 anos de idade. Presta atenção, o que é que vocês têm em comum em termos de características corporais? Até, se você for pensar, em termos dos seus hábitos realmente. Percebe como costuma ser muito diferente? Claro que os
dois têm glicose alta. Mas imaginando que a glicose alta seja uma consequência de um processo, não é o mesmo caminho que a sua vovozinha lá passou para que você esteja passando agora com 30, 40 anos de idade. Se não é a mesma doença, eu sei que é a mesma glicose alta, vocês podem ter a mesma glicada, mas se não for o mesmo caminho até a doença, como é que você pode imaginar que seria o mesmo tratamento? A depender de cada caminho que leve a glicose alta, você vai ter uma abordagem. Ou seja, para cada erro, uma solução. Mas generalizar chega a ser até perigoso. Vou dar outro exemplo aqui. Esse foi um jeito de categorizar as pessoas. Vamos imaginar outro agora. Ó. Imagina a forma como a maioria dos médicos te faz entender o diabetes. Eu não estou criticando não, porque é exatamente assim que a gente aprende na faculdade, aliás, até hoje, tá? A gente aprende diabetes na faculdade como sendo uma complicação da obesidade. Ou seja, a pessoa precisaria primeiro engordar, e geralmente engordar de uma forma significativa. Não é ganhar 2, 3 quilinhos, não. É ganhar 10, 15, 20 ou mais. E depois disso começam a aparecer problemas. Eu chamo esses problemas dos galhos da árvore metabólica, né? Porque o diabetes com frequência não vem sozinho. Então você tem a glicose alta, você tem triglicéride alta, você tem esteatose hepática, ácido úrico, você tem um monte de coisas. Todas elas sendo explicadas como sendo consequências da obesidade. E até certo ponto isso não está muito errado, mas tem um porém. Tem quase 30% dos diabéticos tipo 2, 30%, um terço, não é pouca gente. Quase um terço dos diabéticos tipo 2 estão magros. Agora, como é que você explica? Se o diabetes era uma consequência da obesidade, essa regra falha para um terço das pessoas. E principalmente, quando você fala que o diabetes é uma consequência da obesidade para alguém que está 30 quilos acima do peso, o caminho é muito voltado para alguma coisa que faça a pessoa perder peso, concorda? Ela está muito obesa e está muito doente e a gente fala que é por causa um do outro, beleza, trata a obesidade que o resto vem atrás. E geralmente alguma coisa realmente melhora. Então nesses casos pode estar indicado as medicações para perda de peso, pode estar indicado até a cirurgia para emagrecimento. E tende a dar muito certo, concorda? Agora, a questão é outra. Imagina que eu pegue as medicações que servem principalmente para emagrecer o grande obeso. E eu dei para minha vozinha de 57 quilos. Tem 78 anos de idade, está super fragilizada, naquela fase da doença com pouca massa muscular, sarcopênica. Conhece o termo sarcopenia? Que é o emagrecimento da massa muscular especificamente. Imagina fazer uma cirurgia bariátrica nessa senhorita. Imagina que nem precisa chegar no absurdo de fazer uma cirurgia, mas bota ela numa dieta muito rigorosa para que ela perca mais peso. Peso que ela nem tem. Percebe como o ideal vai depender de quem você está falando. E só falar que essa pessoa tem glicose alta não basta, porque tem vários jeitos de ter glicose alta, jeitos diferentes em pacientes diferentes. Eu gosto de classificar o diabético tipo 2 em pelo menos 4 tipos. Eu até falo bastante sobre isso num curso lá dentro da Escola do Diabetes. Eu tenho um curso falando sobre os 5 tipos de diabetes. Um deles já falei, é o tipo 1. É um caso à parte, eu falo pouco aqui porque é muito complexo, muito particular. E é um paciente um pouco mais delicado. É um paciente mais complicado, o tratamento é mais complexo, envolve crianças. Eu não gosto de falar dessas coisas na internet de forma geral. Mas falando em diabéticos tipo 2, ainda tem 4 outros tipos. Vou falar aqui a jato, tá? Só para citar. Você tem aquele paciente diabético obeso, realmente, como eu disse, e nem costuma ser o mais grave, tá? Você tem o diabético magro, para fazer um contraponto. Aliás, eu costumo dizer que ele é o falso magro, né? Falso magro porque ele parece ser magro por fora, mas quando você olha por dentro, ele é todo bagunçado. Tem exames alterados, tem gordura fora do lugar, fígado gorduroso. Se a gente associa baixo peso à saúde, aqui a regra quebra. Então, não estou dizendo que ele não é magro. Ele é magro, mas não é tão saudável quanto aparenta, isso que eu quero dizer. Aí você vai ter aquela pessoa que tem uma gordurinha localizada. É o cara que você olha de roupa na rua e ninguém fala que ele é obeso. Ele tem o rosto fino, ele tem os membros finos, braço, pernas finas. E a depender da roupa que ele colocar, ele dá uma disfarçada na barriguinha e nem aparenta ser gordinho. Mas quando você tira a roupa, quando você passa uma fita no abdômen dessa pessoa, ele tem uma certa obesidade em um único ponto do seu corpo. Ele fica bem redondinho nesse compartimento central que a gente fala do tronco. A orelha aqui até a virilha é bem fofinho, bem rechonchudo. A camada de gordura embaixo da pele pode ser até pequena. A gordura tá toda lá por dentro, que é a pior que tem, mais perigosa. Mas olhando para o resto, você nunca diria que ele tem algum tipo de doença. Outro tipo bem específico de diabetes. E você ainda tem um subtipo que deve ser considerado à parte, que é aquele diabetes que começa no idoso. Repara que eu não estou falando naquele diabético desde os 50 anos que se torna idoso com o tempo.
tempo. É o diabetes que começa já na terceira idade. Esse tipo de doença costuma ter características bem peculiares, comportamento diferente, tem chance de complicação diferente, deve ser abordada diferente também. E aí que tá, com pacientes tão distintos, qual é a única dieta ideal? Você acha que tem como você fazer uma dieta que consiga resolver todos esses problemas? Um deve perder peso, o outro não quer perder peso, o outro precisa perder peso só em alguns lugares. Como é que você faria se fosse recomendar uma alimentação para todo mundo? Percebe como vai ficando difícil? E percebe que se o obeso usar o plano do magro, vai dar ruim pra caramba. E vice-versa. Se o magro quer usar o plano do obeso, vai dar ruim pra caramba, vai dar ainda pior. Então a dieta ideal, como todo tratamento na medicina, todo tratamento é uma loucura, mas a gente está perdendo essa noção. Um bom tratamento em toda a medicina só pode acontecer depois de um bom diagnóstico. O que muita gente está fazendo nas redes sociais, que é um perigo, é pular a etapa do diagnóstico e passar para alívio de sintomas. Então vamos supor, no caso do diabetes, o diabetes quando está muito alto faz a pessoa ter sede, faz xixi além da conta, desidrata, e a boca fica seca da sede. Imagina que eu fosse tratar o diabetes pensando em aliviar a sede da pessoa. Aí eu vou passar uma receitinha de um suco verde, de um negócio qualquer, que mate muito melhor a sede do que simplesmente tomar água. Faz algum sentido isso? Fica até maluco, né? Eu costumo usar muito aquele exemplo de quem baixa febre num quadro de infecção. Pirona trata a infecção, por acaso? Eu sei que aparenta que o paciente melhorou, mas você tratou alguma coisa? E esse é o risco de você tratar sintomas. Se for consciente para trazer conforto para o paciente, ótimo. Mas a armadilha é achar que a missão está cumprida, porque você deu uma garibada em alguma coisinha aqui e ali. E adivinha, esse é um dos erros mais comuns do diabetes. Inclusive, está escrito assim, está recomendado que seja assim nas diretrizes. Você vai lá e tem glicose alta, você dá um remédio para baixar a glicose. Se a glicose continua alta, você dá mais remédio para baixar a glicose. E se a glicose não abaixa, você dá mais um. E você vai indo até chegar na insulina e não para por aí também. Vai indo, não tem fim. Alguém conhece alguém que está na estrada tomando remédio cada vez mais, com maus resultados, que não resolvem nada, que a lista vai aumentando, ficando cada vez mais cara, com risco de efeito colateral e não resolve a parada. Aí o povo vem e fala que o diabetes é uma doença muito perigosa, muito progressiva, e que a única coisa a fazer é rezar para não ter as complicações. Aí que tá, hoje eu não aceito mais essa explicação. Hoje eu entendo que a gente precisa conhecer a própria doença. E se seu médico não vai te explicar, então que você aprenda na internet. Eu sei que você pode pensar que é assunto para o seu médico te explicar. Você vai contar com isso? Eu não vou poder falar dos 5 tipos de diabetes e do que tem que fazer com cada um deles, tá? Mas para não terminar o vídeo sem cumprir a promessa que eu falei lá no começo, vou te dar uma noção do que você precisa começar a fazer só para mudar o jeito de enxergar a parada. Primeira dica, por favor, para de pensar no que você gosta de fazer. O que você gosta de fazer, me desculpe, mas não vai te ajudar. Nem me interessa saber o que você gosta. É a mesma coisa que perguntar para uma criança se ela gosta de tomar injeção. Gosta de tomar bezetacil? Você gosta? Quer tomar uma injeção? Claro que ninguém gosta. Mas se for o tratamento, você não vai tomar? Você já não tomou uma bezetacilzona obrigada, amarrada lá no posto, o povo te segurando, 7 enfermeiras te segurando lá pra você não quebrar tudo? Ninguém te perguntou se você queria. Então para com essa conversa, eu gosto. Eu gosto não vai te ajudar em nada. Eu gosto, aliás, te trouxe aqui. Você tá fazendo o que você gosta, mas o que você quer é resultado, né? Você não gosta de ficar bem também? Segunda dica é o seguinte, você deveria mirar numa coisa que você cresceu ouvindo falar. Mas agora, nos tempos recentes, a gente, infelizmente, mudou o discurso. Sua avó, quando ia cozinhar para você, pode ser que seja sua mãe, pode ser que seja sua tia, não importa. Algum familiar, alguma senhora que estava pilotando o fogão lá da sua infância, entendeu? Com certeza falava em cozinhar e comer para dar sustância. A gente comia comida que matasse fome, não ali no momento, simplesmente. Mas daqui a 12 horas você ainda estava olhando meio torto para a comida. Perde a vontade de comer prolongadamente. Sabe do que eu tô falando, não? Você sabe que macarrão não faz isso, né? Você sabe que pão com manteiga não faz isso, né? Você sabe que salada de fruta não faz isso. Você sabe que brócolis, tomate e pepino não faz isso, certo? Para de achar que você vai comer salada para reverter o seu diabetes. Porque você pode até melhorar o seu diabetes, mas não para de pé. O que adianta? Coma com sustância. Busque sustância nas suas refeições. A sensação de que você não só não quer olhar para a comida, não vai conseguir fazer lanchinho no meio da tarde e se bobear vai questionar se precisa jantar de verdade. Você sabe fazer isso, é que você esqueceu e às vezes você até duvida. Mas a hora que você achar as suas soluções, a coisa começa a encaixar. Essa refeição focada em sustância, para que ela funcione, ela precisa ser altamente nutritiva. Muita nutrição a cada garfada. E salada não faz isso. Eu até brinco aqui com um vídeo meu que eu adorei fazer, provocando o pessoal, dizendo que salada não é comida. Salada não é comida, pessoal. Salada não te deixa de pé, não. Você sabe disso. Você fica escutando conversinha e quer
quer acreditar, mas seu corpo sabe que é mentira. E finalmente, é o mais importante, uma boa alimentação nutritiva que gere sustância e que funcione para o seu diabetes não vai vir dentro de um pacotinho, não vai ter marca, não vai ser vendida no mercado e muito menos vai ser aqueles produtos que você compra e passa 2 anos na prateleira. Comida boa é comida de panela, comida fresca, que estraga, que sua avó fazia todo santo dia. Da mesma forma, não tem reversão do diabetes, muito menos nutrição dentro de cápsulas. Não adianta você tomar vitaminas porque não comeu o que precisava. Claro que adianta, previne o pior, trata um probleminha. Mas o ideal é que você tire tudo o que você precisa do garfo, do mesmo jeito que sua avó sempre fez. A boa notícia é que fica bem mais barato, tá? A má notícia, se é que você pode dizer isso, é que dá um pouco mais de trabalho. Alguém vai ter que comprar, alguém vai ter que preparar no fogão, alguém vai ter que lavar a louça. Mas vamos combinar que hoje em dia até comida boa tem no iFood. Até comida boa tem no restaurante da esquina. É que do lado tem uma lasanhona lá no seu almoço com Coca-Cola. Aí fica difícil realmente. Tamo combinado, pessoal? Para de achar que tem solução fácil para as coisas. Para de achar que vai cair do céu, para de achar que é um detalhezinho que você vai mudar que vai resolver todos os seus problemas. Bora entender um pouquinho melhor esse negócio aqui, ó, que aí sim você vai consistentemente construindo a sua reversão aí dentro da sua própria casa. E vou te falar, é bonito, viu? Porque a hora que você conseguir fazer isso com você, você quebra inclusive a tradição de diabetes da família. Sabe aquela história? Ah, faz 7 gerações que tem diabetes na minha família, agora daqui para frente você aprender não tem mais. E é assim que a gente vai buscar essa história do 1 milhão a menos. 1 milhão a menos de diabéticos no Brasil. Só para participar comigo? É mais simples do que você pensa. Começa pela sustância. Mais um vídeo da Escola do Diabetes. Espero que você tenha gostado. Temos 3 novos por semana. Então se inscreva no canal para ver os novos, mas não deixe de vasculhar o passado para ver os antigos. Tem muita coisa boa lá para trás. Te vejo no próximo. Um abraço.